Olá, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos aí a mais um encontro do estudo da Palavra de Deus, né? Nós estamos meditando no livro de Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos ver o capítulo 25. Mas antes eu queria apresentar algo que eu descobri essa semana, né? Eu estava fazendo um curso e nesse curso a gente estava estudando sobre esse livro e eu ouvi algo muito bacana sobre ele. Né? Mas antes até de compartilhar isso com vocês, eu gostaria de orar, pedir orientação de Deus para que Ele possa nos dirigir nesse momento, para que o Seu Santo Espírito nos encha e nós possamos sair edificados, né? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor permite que nós estejamos diante da Tua Palavra, diante do Senhor, para conhecermos mais sobre o Senhor. Pedimos nesse momento que nós possamos ser zelosos com a Tua Palavra, que nós possamos buscar orientação por meio do Seu Santo Espírito, que o Senhor nos conduza em cada momento, tanto eu aqui falando, quanto os nossos irmãos ouvindo, que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Seu Santo Espírito, para que nós possamos sair edificados, para que nós possamos não só guardar no coração o que o Senhor tem a nos falar, mas principalmente que nós possamos agir nas nossas vidas com tudo isso que o Senhor nos tem ensinado, que nós possamos cada vez mais amar o Senhor, cada vez mais ter o Seu Santo Espírito nos orientando, cada vez mais buscando a semelhança com o Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que fiquemos cada vez mais santificados e prontos para o retorno do nosso Senhor Jesus. Por favor, nos dirija nesse momento com humildade, com tranquilidade, com santidade, com desejo, com amor, com devoção, para que a gente possa, Pai, cada vez mais glorificar o Senhor. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, como eu estava dizendo, essa semana estava estudando um pouquinho sobre o livro de Atos, né? E a professora, ela falou algo bem bacana, né? Ela na verdade, ela até propôs para a gente que a gente pensasse num nome diferente, né? Em vez de usar o nome como Atos dos Apóstolos, a gente usar o nome Atos do Espírito Santo. E isso fez uma diferença, assim, muito grande, né? Não que a gente não tenha percebido até aqui ou que a gente não entenda a ação do Espírito Santo, mas a gente acaba não dando para o Espírito Santo, então, a atenção principal. Ele é o ator principal desse livro, né? Nós vemos Pedro, nós vemos Estevão, Tiago, depois nós vemos Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, Lucas, homens que foram usados por Deus, mas todos eles guiados pelo Espírito Santo, ou seja, tudo que está relatado para a gente aqui, na verdade foi relatado como uma ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas, né? E é interessante porque a gente vê então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele vem depois dos Evangelhos, evangelhos que contam a obra e o ministério do nosso Senhor Jesus aqui encarnado, né? Fazendo então a obra de redenção em nosso favor, como Deus encarnado. E ele, então, ao terminar o seu ministério, inclusive a gente vê no início do livro de Atos, né, no primeiro capítulo, já ele passando, então, o seu ministério para o Espírito Santo, que a partir do capítulo 2 começa a ter um papel de ação plena, né, em toda a igreja, né? E é legal, porque até nessa aula a professora falou, ela citou algo interessante. Ela falou, a gente vai chegar no capítulo 28 de Atos e vai parecer que a história não teve fim, parece que parou no meio ali. Então Paulo chegando a Roma, e a gente sabe que Paulo depois ficou mais tempo lá, até teve 2 prisões, né? E o livro cessa ali no 28. E a gente pôde, né, discutir então que na verdade ele termina porque essa história de Atos não terminou, ela vale até hoje. Até na igreja que hoje frequento, o grupo de jovens é chamado de Atos 29, ou seja, a continuação do livro de Atos e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo na segunda vez, o livro de Atos vai estar sendo relatado, que é o quê? A ação do Espírito Santo, a ação de Deus por meio do Espírito Santo no meio da igreja, o povo escolhido, né? Então eu acho que tem muito disso. E quando a gente olha então para o livro de Atos, pensando como os atos do Espírito Santo, a gente vai reconhecer a ação de Deus na vida dessas pessoas e entender que essas pessoas são pessoas normais como nós. Então Pedro, Paulo, João, Tiago, todos esses que a gente falou, não são pessoas extraordinárias. São pessoas comuns que se tornaram ou fizeram obras grandes
porque tinham Deus agindo por meio deles através do Espírito Santo. Então é importante a gente ler o livro de Atos com essa ótica. E também, né, então pensando de novo, né, que nos evangelhos a gente vê a história de Jesus, o livro de Atos então é a história do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, da consolidação da igreja por meio do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo nas pessoas, para que as pessoas pudessem então testemunhar de Deus, testemunhar de Jesus Cristo. Então é bem bacana quando a gente pensa nesse sentido, que o livro de Atos então é um livro que ele é para falar do Espírito Santo. Eu vou ler alguns versículos, né, que a gente já passou por eles, inclusive, tinham muitos mais, né, mas só para a gente ver dessa dinâmica do Espírito Santo, né. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 2. Até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que acolheram, foi elevado às alturas. Aqui é importante, gente, que a gente já vê o próprio Senhor Jesus discipulando os seus apóstolos por intermédio do Espírito Santo. Então, na verdade, o Espírito Santo a gente falou aqui para nós como igreja, começando no livro de Atos, mas a gente não pode esquecer que Jesus, ele foi em todo o seu ministério guiado pelo Espírito Santo. Mais longe ainda, Jesus mesmo na criação, quando ele disse haja luz, quando todas as coisas foram criadas, tudo que ele fez, ele foi movido pelo poder do Espírito Santo. Para mim, assim, eu estava até meditando a respeito, pedindo para que Deus desse um pouco de sabedoria nesse sentido. Deus falou para mim assim, ó, se você precisar me definir como trindade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando uma palavra para cada um, você pode pensar em que direção? O Pai é a fonte, o Filho é a ação e o Espírito Santo é o poder. Logicamente que são três palavras que limitam Deus, não é esse o objetivo. Deus é muito maior, Deus é infinito, né? Mas só para a gente ter noção da ação da Trindade na nossa vida, é sempre Deus, Pai, sendo a fonte de tudo, o Filho, aquele que age no tempo, ele agiu no Antigo Testamento, né, pré-encarnado, então ele apareceu na sarça ardente para Moisés, ele falou lá no princípio de tudo, haja luz, haja o firmamento, ele junto com o Pai e com o Espírito Santo, mas ele agindo, formando o homem do pó da terra, ele estando com Josué antes da conquista de Jericó, aparecendo para Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra e tantos outros históricos aí do Antigo Testamento. O Senhor Jesus agia, mas sempre com o poder do Espírito Santo. Então, eu acho que esse livro ele nos dá, e aqui então nesse primeiro versículo ele já mostra, né, que o próprio Senhor Jesus então estava discipulando os seus apóstolos por meio do Espírito Santo. O capítulo 1 ainda, o versículo 5, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, ou seja, Jesus já anunciando então a vinda do Espírito Santo, né, o envio do Espírito Santo. No versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, mostrando então que o poder viria do Espírito Santo, o poder vem do Espírito Santo, né? Versículo 16 ainda do capítulo 1, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu por intermédio da boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Olha que maravilhoso essa passagem, nos indicando então já o Espírito Santo agindo sobre Davi lá no Antigo Testamento, ou seja, indicando, né? Uma coisa bacana que a gente não pode esquecer, que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, o Espírito Santo no seu poder tem toda a participação nessa inspiração de todos os homens, e aqui ele está citando até Davi, então, quando compunha os Salmos, por exemplo, estava sendo orientado pelo Espírito Santo, né? No versículo 2:4, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Já então, aqui a descida do Espírito Santo e começando esse ministério da igreja, né? Começando lá quando os irmãos estavam orando e o Espírito Santo desceu como línguas de fogo e eles começaram então a profetizar em outras línguas e o povo entendia na língua natal deles, ou seja, a ação do Espírito Santo, né? No 2:17, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aqui
Pedro trazendo aqui uma profecia de Joel, né, um profeta do Antigo Testamento, já de que Deus nos últimos dias derramaria do Espírito. E eu gosto de pensar aqui, a gente não pode perder de mente aí que os últimos dias, o último tempo, é desde a primeira vinda de nosso Senhor Jesus até a segunda vinda. Então isso vale para nós também, né? Ele derramou naqueles irmãos o Espírito e está derramando sobre nós agora, para profetizarmos, termos visões, sonharmos, né? Então isso é importante, né? O capítulo 2, ainda versículo 33, exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, o Espírito Santo sendo derramado por todo o povo, agora aqui ainda estava entre os judeus, mas hoje nós já sabemos que é para todos os povos, raças, tribos e nações. Era uma promessa do Pai para o Filho, né? Que fala, então, tendo recebido do Pai a promessa que enviaria o Espírito Santo para nós, né? Inclusive Jesus, antes de ser morto, fala, convém que eu vá para que o Espírito venha. Ou seja, essa promessa, ela foi dada mediante o cumprimento da obra, o cumprimento em obediência de Jesus, dos desígnios do Pai, permitindo então que o Espírito Santo fosse derramado para nós, né? No 4:8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, então já dando aqui, Pedro agindo pelo Espírito Santo, né? Ele fala de novo, né, por boca de Davi, no capítulo 4, versículo 25, né, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, então dizendo a inspiração já no Antigo Testamento do Espírito Santo, né? Mais algum aqui, por exemplo, 5:32, ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então já tendo essa ação do Espírito Santo sobre nós, né? Por exemplo, capítulo 6, versículo 5, e apareceu parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então aqui, quando eles escolhem lá aqueles 7 que iriam ajudar os apóstolos, né? Eles já reconhecem então em Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, na verdade, é aquele que nos capacita em fé, né? O 7:55 que diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado à sua direita. Mais uma vez indicando aqui o Espírito agindo, né, em Estevão. Ele estava cheio do Espírito, então o Espírito pôde agir, né? Outro legal, né? Isso aqui no 8:39, quando Filipe está falando então lá com o eunuco, né? E diz, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não vendo mais o eunuco, e foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, né? Então nós vemos aqui também o Espírito Santo agindo sobre Filipe. O 9:17, ele agindo na vida de Paulo, né? Então Ananias foi, entrando em casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então a gente percebe aqui, eu vou parar por aqui porque são muitos, né? A gente poderia gastar mais do que essa aula falando em relação ao Espírito Santo, mas depois acho que é um estudo bacana para vocês fazerem, né? Procurar onde as obras do Espírito Santo nesse livro de Atos, né? A Bíblia inteira, desde Gênesis até Apocalipse, ela conta a história de Deus na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas tem alguns livros que acabam dando uma ênfase, né, a uma pessoa da Trindade, mesmo que as outras também apareçam ali, a ênfase está um pouco sobre elas, né? Então, como a gente vê, por exemplo, nos Evangelhos, a ênfase em Jesus. Aqui no livro de Atos nós vamos ter essa ênfase, né, o holofote apontado para o Espírito Santo, para a obra que ele vem fazer agora no meio da sua igreja, do povo de Deus, né, que somos nós. Gente, por que eu decidi começar a aula falando sobre isso e trazer, né, essa aplicação para nós? A gente, mais uma vez, eu acho que eu já falei isso, mas mais uma vez, não que isso seja errado, a gente ter um olhar muito focado em Jesus, e é importante, Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é aquele que reina, é por meio dele que o Pai se revela, o Espírito Santo se revela para nós,
é importantíssimo, mas a gente não pode também negligenciar o Espírito Santo e o Pai, né? O Pai a gente acaba também não negligenciando muito, porque a gente acaba tendo na nossa oração essa dinâmica de Pai, né? Pedindo para o Pai, mas o Espírito Santo, ele é quem nos capacita em poder, é ele que nos faz cumprir todas as obras. Existe eu penso aqui, uma opinião particular minha, né? Que infelizmente a igreja perdeu, ou vem perdendo, essa oportunidade, né, de usufruir do poder de Deus. A gente fica com discussões bobas, né? Por exemplo, dos dons do Espírito, quais dons são válidos ainda, se falar em língua não é, se curar se curar não é. A gente não pode tirar de mente, de frente, que o Espírito Santo ele é todo poderoso. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Se ele quiser que eu fale a língua dos anjos, a língua dos homens, que eu cure, que eu profetize, que eu tenha sabedoria, que eu tenha conhecimento, o Espírito Santo ele tem poder para nos dar isso. E eu entendo, Efésios fala isso, né? Que esses dons do Espírito, Efésios 4, eles nos foi dado, ou foi dado para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o corpo fosse edificado, para que a igreja do nosso Senhor Jesus fosse edificada. A gente, infelizmente, a gente deve crer em fé, e fé é você crer em algo que não se vê, mas Deus sabe da nossa dificuldade, e não à toa ele nos deixou vários testemunhos, né? Ele nos deixa vários testemunhos. A gente vê, por exemplo, o livro de João falando isso, né? Essas coisas, esses sinais eu contei para vocês, para que vocês creiam que Jesus é o Filho. Então, quer dizer, Filho de Deus, né? Deus deixou para a gente sinais, milagres, curas, para que a gente pudesse crer na soberania, na majestade, no poder, na redenção que há no nome dele, no nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. E a gente, infelizmente, vem perdendo, até com discussões bobas, né? Mas a gente tem a oportunidade de poder buscar isso, de poder se derramar diante do Senhor, pedir para que o Espírito Santo nos encha cada vez mais. Eu li vários versículos para vocês, e quantos deles a gente não viu cheios do Espírito, cheios do Espírito, cheios do... Então, Estevão cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito, Pedro cheio do Espírito, Jesus Cristo cheio do Espírito, né? Então, pessoas que buscaram, pessoas que foram abençoadas por Deus para ter a plenitude do Espírito, não plenitude, né, porque eles também eram homens pecadores e ainda estavam no processo de santificação, mas tiveram uma quantidade tal do Espírito Santo, né, eles foram enchidos de tal maneira que fizeram as obras maravilhosas que fizeram, né, testemunharam, né, na frente de autoridades, de reis. A gente viu o caso de Estevão sendo morto, os mártires como um todo, né, no início da igreja, morrendo porque estavam cheios do Espírito Santo. E a gente não pode negligenciar. Então que nós possamos aí, nesse final do livro de Atos, os próximos 5 encontros, começando com esse, né, que nós teremos, ter essa degustação da obra do Espírito Santo. E também voltar a estudar esse livro novamente, pensando nessa dinâmica e pensando como Deus pode trabalhar então na nossa vida esse conceito do Espírito Santo. Porque é muito importante, quanto mais a gente confiar na ação do Espírito Santo, mais cheios dele estivermos, mais fácil vai ser para a gente obedecer, mais fácil vai ser para a gente ser usado por Deus, para que a igreja seja edificada, não para que tenhamos benefício próprio ou para que realmente o nosso nome seja engrandecido, não, para que a igreja, para que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser edificado. Então, que esse possa ser o nosso desejo e a gente busque isso, né, de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. Bem, entrando agora no nosso estudo, então nós vamos começar aí o capítulo 25, né, e eu gostaria nesse primeiro trecho que a gente pudesse ler então a passagem que encontra-se registrada dos versículos 1 a 12, e nos diz assim: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia. Eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo errado.
Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa. Não fiz nada de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César você irá. Então aqui nós percebemos, né, a continuação da história de Paulo preso ali em Cesareia. Ele estava então sob custódia de Félix, né, como vimos na passagem anterior, terminamos a passagem anterior, e agora então Félix é sucedido por Festo. Lembrando que isso acontece num período de 2 anos, né? Então Paulo ficou 2 anos preso ali em Cesareia. A prisão de Paulo ali em Cesareia não era algo muito rígido. A gente viu que Félix manteve ele preso, mas dava certa regalia para ele, né, deixando que os irmãos o ajudassem, mas de qualquer maneira ele passou 2 anos ali preso, né? Então, quando Félix passa o governo para Festo, Festo chega e vai para Jerusalém. Então ele chega a Cesareia e já vai direto para Jerusalém, onde ele é abordado então pelos sacerdotes e pelos líderes, né, que naquele plano ainda de querer matar Paulo antes dele ser julgado, mostrando a total impiedade deles, a total injustiça deles, né, pedindo para que Festo levasse Paulo para Jerusalém, para ser julgado em Jerusalém, mas o motivo deles era esse: matar Paulo, né, sem que Paulo fosse julgado, né. Uma coisa importante aqui que eles falam, né, no 3 ele diz, né, pediram a Festo favor, né, e eles tinham muito essas trocas. A gente vê lá no final do 24, quando Félix tenta agradar os judeus, mantendo Paulo preso, e aqui também a gente vê Festo e eles procurando ter essa dinâmica de favor. Então eles entendem isso como um favor, eles pedem isso como um favor a Festo, né? Porém Festo, eu entendo aqui que ele já tinha um pouco do histórico, né, até de saber que Paulo era um cidadão romano e de novo para Roma isso era muito importante. Então ele de certo modo devia ter algum medo, né, de que Paulo pudesse ser de alguma forma prejudicado, morto, né, alguma coisa similar. Ele responde: não, ele está preso lá na Cesareia, então daqui a pouco eu vou para lá também, vocês descem, alguns de vocês, e a gente faz um novo julgamento, vocês apresentam a queixa de vocês diante dele, né, e a gente pode concluir então esse julgamento. Lembrando que ele, Festo, assim como Félix, eles têm então esse conceito de julgamento romano, né, que é um julgamento mais justo do que os judeus queriam implicar a Paulo. Era um julgamento de ouvir os lados, de entender a verdadeira acusação e realmente pôr um peso correto, né? Se era um peso que demandava a morte, ou um peso que era só punição. Então a gente vê aqui, na verdade, que Festo ainda continua na mesma linha de Félix, que é essa dinâmica romana de fazer um julgamento sério, inclusive falando então para que eles descessem lá até Cesareia com ele, para que eles pudessem juntos então concluir esse julgamento. Então Festo passa ali, né, no versículo 6 a gente vê que ele passa lá de 8 a 10 dias com ele, e eles vão enfim para Cesareia, e quando chegam já a Cesareia, no dia seguinte ele convoca o tribunal, né, e ordena que Paulo então viesse perante eles. Engraçado que de novo, quando Paulo aparece, os judeus se alvoroçam mais uma vez, se aglomeram ao redor dele, fazendo muitas acusações, né? E olha que coisa interessante, gente. Ele fala aqui no 7, né? Se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então, guarda isso. Eles faziam muitas e graves acusações, mas eles não tinham prova de que realmente as acusações eram verdadeiras. Então Paulo no 8 começa a sua defesa, né, e diz: eu não fiz nada de errado.
E olha que coisa interessante, ele cita, eu não fiz nada de errado, contra a lei dos judeus, ou seja, vocês não têm como falar nada contra mim, contra a lei, né? Eu não fiz nada contra o templo, como eles falavam que ele tinha feito, que ele tinha profanado o templo, levando gentios para dentro do templo, também não era verdade, ele também se defende disso, ou muito menos que ele estava indo contra César, falando algo contra o Império Romano, algo contra o imperador. Ele fala, então eu também não pequei contra César, vocês não têm como provar que eu fiz algo contra a lei de vocês, a nossa lei, que ele também era judeu, contra o templo e também contra o imperador, né? E Festo, então, até ele fica meio sem saber, ele fala para Paulo, ele quer também fazer um favor para os judeus, ou encontrar o favor dos judeus, e ele fala para Paulo, né? Você quer ir para Jerusalém, ser julgado lá por mim acerca dessas acusações? O interessante que a gente vê no começo do capítulo, né, que não era vontade de Paulo ir para Jerusalém, isso já estava declarado. Mas mesmo assim ele reforça aqui de novo o pedido, né, para que se eles quisessem que ele fosse levado para Jerusalém, mesmo indicando que ele mesmo julgaria, né? Só que Paulo responde, não quero, eu estou diante de um tribunal de César, e ele dava peso para isso, porque ele sabia que pelo menos ali eles não iam conseguir culpá-lo, né? Porque realmente eles não tinham prova, e a justiça romana tinha muito disso, de ser justo, né? De trazer essa questão, eles não tinham como provar, então ele fala, quero ser julgado aqui, não fiz mal para ninguém, né? Não fiz mal para os judeus, como todos sabem. E aí fala, até faz um apelo, né? Se eu realmente sou culpado e eu mereça morrer verdadeiramente, eu tô aqui, vou cumprir, vou morrer. Mas só que as acusações que são feitas contra mim não são verdadeiras e ninguém tem, por isso, o direito de me entregar para eles, porque eles estão fazendo comigo algo injusto, eles estão indo contra a própria justiça romana que indica essa justiça, né? E aí ele termina fazendo apelo para César então. Então, além de eu não ir para Jerusalém, de querer ser julgado por esse tribunal, eu apelo a César. E todo cidadão romano tinha esse direito, como se fosse um STF hoje, né? Um recurso final aí que você tem, uma corte maior, uma corte suprema, né? O interessante é que no 12 a gente vê algo bacana, né? Ele fala que Festo vai então procurar os seus conselheiros, né? Ele fica, e a gente vai ver mais pra frente, quando ele fala com Agripa, ele fica perdido, ele não sabe, eu vou acusar esse cara do quê, meu? Não tem acusação contra Paulo. E aí e agora? E nós vamos perceber que essa situação, até dele perguntar para os conselheiros, tem algo por trás disso, porque mais pra frente ele também vai falar, eu não tenho nem acusação para escrever contra ele, eu vou escrever o quê? Imagina ele chegar para César e escrever o que ele tinha condições de escrever. Então, ele ia escrever, por exemplo, o que os judeus estavam falando e ia escrever o que Paulo estava falando. Acho que César ia pegar a carta e falar, meu, vocês estão de brincadeira. Porque a gente não pode esquecer também que quando isso era levado para César, o imperador também era alguém que queria assuntos sérios. Isso até para o próprio Festo poderia ser um problema. Então ele fica até meio desnorteado, vai consultar os seus conselheiros que falam, não tem jeito, o cara apelou para César, tem que ir para César. Então aqui ele decreta, né, e eu acho que aqui ele vai também, de certo modo, ele desapontou os judeus, que aí percebem então que não vão conseguir mais concluir o plano de matar Paulo. Mais uma vez lembrando, né, imagina os 40 lá que fizeram o voto, né, de que não comeriam até matar Paulo, agora que realmente não ia ter mais como cumprir o voto, né? Já não estavam mais cumprindo aqui, porque tinha passado 2 anos, então agora muito menos. Mas então aqui é decretado que Paulo então vai para Roma, mais uma vez mostrando, gente, a ação de Deus, a ação aqui, né, do Espírito guiando todos os fatos, e Paulo está concluindo o ministério de ir até Roma, né? Então isso é importante para nós aqui, para a gente entender. Lendo agora do 13 ao 22, nós temos assim: alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fossem condenados. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém que antes se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá,
Não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores levantaram para falar, não o acusaram de nenhum crime que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso, perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir para Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ele ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu: amanhã ouvirás. Então aqui nós percebemos agora, né, a continuação. Alguns dias depois então chega o rei Agripa e a sua esposa, né, para saudar Festo, que era o governador que estava chegando, né? E aí durante esse período que ele está ali, até fala, né, visto que ele passou alguns dias ali, o governador então Festo conta a história para ele, explica tudo o que aconteceu, né, para que ele também tivesse conhecimento, né? Agora é bacana porque ele mostra aqui alguns conceitos importantes que a gente falou até da passagem anterior, né? Então ele fala, né, quando foi a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e dos líderes judeus fizeram acusações contra ele pedindo que fosse condenado, então explicando tudo o que está acontecendo. Aí ele fala aqui, né, do 16, que não é costume de Roma agir dessa forma, pelo contrário, Roma tinha como condição um julgamento justo, ele aponta isso, né? Não é costume romano condenar ninguém que se defronte pessoalmente com os seus acusadores. Então, mostrando que para Roma era importante ter esse debate dos dois lados e que tem a oportunidade de se defender das acusações que fazem. Gente, isso aqui é interessante, porque o judeu também tinha isso na lei. E mostra, então, como é que estava a cegueira do sacerdote, como é que dos líderes dos sacerdotes ali, né? Que eles mesmos estavam burlando a própria lei de Deus, que sempre disse também que deveria ser ouvido, tinha que ter testemunha, você não podia acusar sem ter prova, sem ter duas testemunhas, né? E eles estavam agindo de forma totalmente contrária à lei de Deus, né? Que eles tanto pregavam e tanto diziam que as pessoas tinham que seguir. Agindo mais uma vez, lembrando como eles agiram com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele diz então que ele trouxe, né, para Cesareia os acusadores, convocou um tribunal bem rápido, nem permitiu muito tempo, né? E aí quando eles começaram a acusar, ele diz então que não encontrou nenhum crime. Olha que interessante no 18, né? Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ou seja, eles estavam acusando Paulo, na verdade eles estavam pedindo a vida de Paulo, né, que Paulo fosse morto, de certo modo então acusando ele de coisas muito graves. Então Festo, quando estava esperando as acusações e esperava o caso para ser julgado, esperava de algo muito grave, e ele não conseguiu encontrar isso, né? Mostrando então, né, que quando eu falei para a gente guardar o texto, né, que eles fizeram muitas e graves acusações, isso era na vista deles, que eram muitas e graves, mas por exemplo, na vista de Festo já não era. A gente vai ver que até para Agripa também não vai ser, e Agripa era o rei dos judeus, né? Não era um judeu, mas era o rei dos judeus. Então eles que estavam de fora, estavam desvinculados desse compromisso com a lei de Deus que os fariseus defendiam, lei que eles estavam cegos e que tornaram eles hipócritas, né? Eles não encontravam crime em Paulo, eles não conseguiam ver nada que pudesse condenar Paulo à morte, né? E aí, mais uma vez, eu cito, imagina a cabeça de Festo, o que eu vou fazer na hora que eu mandar esse cara para o imperador? Porque eu não tenho nem do que acusar o cara, eles estão, né? Eu julguei, eu ouvi, e olha que coisa interessante, gente. No 19 ele fala algo maravilhoso, porque aí a gente não consegue ter a dimensão aqui de um julgamento, né? Mas isso deve ter sido aí um julgamento com longo debate, né? Os judeus falavam, Paulo se defendia, judeu e tal. Então quer dizer, ele conseguiu ouvir os lados. E olha a conclusão que Festo chega, no 19. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência, ou seja, não era que eles eram 100%, cada um defendia, eram alguns pontos de divergência acerca da religião deles e de um certo homem chamado Jesus. Na verdade, um certo Jesus, ele não fala homem, né? Que inclusive já está morto, mas que Paulo diz que está vivo. Então, falaram, né? Mais uma vez,
Pensa, eles fizeram muitas e graves acusações e Festo vê apenas o quê? Alguns pontos de divergência e o assunto principal, que é o que Paulo está defendendo desde 2 capítulos atrás já, que é a ressurreição dos mortos, que nesse caso implicava na ressurreição de Jesus Cristo. Era basicamente isso, e eles não aceitavam a ressurreição de Cristo. Esse era o ponto que eles estavam discutindo e que para os judeus era considerado algo muito grave, a ponto de pedir a morte de Paulo, pedir para que ele fosse condenado. E o governador aqui, que é a representação de Roma, aqui não consegue enxergar isso e muito menos condenar Paulo à morte por causa disso, né? Gente, isso aqui é importante para a gente também. Eu queria só, logicamente que talvez fugindo um pouquinho do contexto, né, do texto aqui, mas mais uma vez reforçando o nosso entendimento sobre a ressurreição. A nossa esperança, ela reside no fato da ressurreição dos mortos. Ressurreição que teremos, né, e que já é comprovada por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Onde nós temos certeza, esses dias minhas filhas estavam perguntando, se eu morrer, o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? É isso que nos move, o que nos direciona para o amor de Deus? É ter a esperança do plano de Deus na restauração da nossa vida por meio, na verdade, na restauração de todas as coisas, né? O propósito de Deus na restauração de todas as coisas é muito maior do que nós. Aliás, é algo importante para a gente pensar, porque às vezes a gente reduz a obra de Deus à nossa salvação, mas a nossa salvação é um grãozinho de areia em detrimento de todo o mar, que é o plano de redenção de Deus, que inclusive envolve nós, seres humanos, envolve a natureza, envolve tudo que foi caído, tudo que na queda de Adão foi amaldiçoado, vai ser de novo a bênção sobre tudo aquilo. Então é muito maior do que isso. Mas a nossa esperança está nessa redenção que começa onde? Na ressurreição, aonde nós teremos um novo corpo glorificado, tendo os atributos, tendo né, a glória de Deus habitando em nós por meio do Espírito Santo, nos capacitando para sermos perfeitos, amarmos a Deus acima de todas as coisas, amarmos ao próximo, vivermos numa vida de comunhão plena. Essa é a nossa esperança. A esperança, ela reside na ressurreição. E é bacana porque Paulo se apega a isso, ele não solta. Essa é a essência do Evangelho, né? E ele fala isso. Quando a gente perde isso, quando você acredita que não tem ressurreição, isso vale até como temor, porque se eu acredito que não tem ressurreição, eu então não preciso viver de forma resoluta, de forma correta, porque amanhã eu vou morrer mesmo, então eu vou viver aqui da forma que eu bem entender, da forma que eu quiser, porque no final das contas eu vou morrer. Mas não, a nossa esperança, ela reside no fato que um dia seremos ressurretos, assim como nosso Senhor foi ressurreto, ou está ressurreto ainda hoje, né? Então é importante isso, e Paulo se apega aí à questão da ressurreição muito forte. Eu acho que vale a pena a gente fazer esse parênteses, para a gente nunca perder isso de mente, nunca esquecer que a nossa esperança, ela está também alicerçada na ressurreição que teremos, que começa na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a ressurreição, ela então nos dá a vitória sobre o último inimigo, porque o último inimigo é a morte. Se o nosso Senhor Jesus já venceu a morte e já é ressurreto, nós também venceremos. Por isso que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Já temos inclusive a vitória sobre o inimigo final, que é aquele que tem condições de matar esse corpo, mas não mata o nosso espírito, e muito menos a nossa ressurreição para viver eternamente com Deus, né? Então isso é importante. Mas então, voltando aqui para o texto, ele discorre então que não tem o que acusar, são pequenas divergências, e sobre essa questão de Jesus que Paulo insiste que está vendo. E aí ele expressa para Agripa, então, no 20, essa situação. Olha, eu fiquei sem saber como investigar, não sei o que fazer. Por isso eu estou até te perguntando, por isso eu até perguntei para ele se ele quisesse ir ser julgado em Jerusalém, né? Até porque por ser algo religioso, talvez ali fosse o lugar mais adequado. Acho que Festo, além de querer agradar os judeus, tinha isso. Ele queria o seguinte, deixa eu resolver isso aqui, talvez, deixa os caras resolverem que é um problema religioso deles, porque isso ainda chegando para César, eu acho que seria um problema, né, para ele, né? Mas aí ele fala então que apelando Paulo para o imperador, que queria a decisão
do imperador. Então, por causa disso, Festo ordena que ele ficasse em custódia ainda até que pudesse ser enviado para César. Aí Agripa, né, se motiva aí com essa história e resolve também, decide também que queria ouvir a Paulo e pede então para que Paulo pudesse ser apresentado para ele, e Festo diz que no dia seguinte apresentaria. E aí nós vemos então esse início, né, da apresentação, começando do 23 ao 27, do versículo 23 ao 27, que diz assim: no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi levá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então aqui ele mostra o verdadeiro desejo dele, é que a Agripa pudesse ajudá-la. Inclusive, como a Agripa tinha esse status de ser rei, alguém superior a ele, seria importante que, se ele tivesse algum testemunho para dar ou alguma coisa para crescer, teria um peso mais relevante para o imperador, né? Então ele faz esse apelo para o rei Agripa. Mas é bacana que começa a passagem, né? Que estão falando que a Agripa e Berenice chegam com grande pompa, mostrando até a importância do momento, que tinham os altos oficiais, homens importantes da cidade. Isso é bacana para a gente perceber, bacana no sentido, né, de situação, não para Paulo, mas olha a proporção que isso já tinha tomado, né? E mostra para a gente, então, que Deus vai, e eu vou até falar no final sobre as profecias que Jesus tinha feito, mostrando, né, a presença dele diante de autoridades, governadores, reis, né? E nesse caso aqui, pela movimentação que se faz, era algo que devia estar, né, bombando aí nas colunas sociais aí de Cesareia, de Jerusalém, né? Todo mundo falando, e Paulo? O que vai acontecer com Paulo? Cada passo desse julgamento devia ser observado, né? Era a lava-jato da Cesareia, provavelmente, brincadeira, lógico, né? Aí no 24 nós vemos então Festo começar a falar a respeito, explica para Agripa tudo aquilo que ele já tinha falado, né? Em relação aos judeus pedirem, então, para que ele fosse morto, desde Jerusalém até da Cesareia, eles já pediam pela morte de Paulo, e aí que ele verificou que não tinha nada que pudesse incriminar Paulo de pena de morte, ou seja, que ele não tinha o que fazer, né, e que ele, na verdade, faz esse apelo para o imperador e que decide ir para Roma, só que aí ele reforça, né, eu não tenho nada para escrever sobre ele. O que eu vou escrever para o imperador, a majestade? Alguém muito ocupado, alguém que é, né, a autoridade suprema, e eu vou escrever, vou mandar um cara sem qualquer indicação. E aí ele declara então, né, para Agripa, né, por isso eu trouxe todos vocês aqui, inclusive você, rei, para que vocês me ajudem a escrever algo para o imperador, porque não é razoável eu mandar para o imperador alguém que não tem acusação, né? E principalmente eu vou indicar o quê? Esse cara merece morrer, por quê? Porque ele crê, tem algumas divergências da lei dos judeus, e porque crê na ressurreição de um homem, que para eles não era nada, né? Eles não tinham essa condição, né? Então, ele pede ajuda para que o rei e os amigos pudessem ajudar, mostrando aí mais uma vez que aquela colocação de que as acusações eram muito graves dos judeus, mais uma vez provinha da cegueira do coração deles, da injustiça do coração deles em perseguir os cristãos, em perseguir agora os que faziam parte que eles chamavam do caminho, que eles achavam que era uma seita, mas que na verdade são os novos filhos de Deus que agora, por meio de Jesus Cristo, são adotados e fazem parte então do reino eterno. Eu queria ler para a gente, até finalizar, a passagem que se encontra em Lucas, no capítulo 21, 12, que diz assim: mas antes de tudo isso acontecer, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão levados para as sinagogas para julgamento e serão postos em prisões. E por minha causa serão levados diante dos reis e dos governantes. Então, Jesus aqui profetiza isso, né, antes
de que acontecesse, para que, primeiro, eu acho que dois aspectos importantes, para que eles fossem firmes. Olha, sejam firmes, porque vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser perseguidos nas sinagogas, vocês vão ser julgados, vocês vão ser presos, vão ser colocados em prisões, vocês vão ser julgados por reis e por governadores, mas tenham bom ânimo, porque vocês estão servindo a mim e por causa do meu nome vocês estão fazendo isso. Grande vai ser o galardão de vocês no céu. Mas eu acho bacana nessa passagem nos trazer isso, né? Como a gente vai percebendo que a Bíblia ela vai nos relatando que Deus vai preparando os seus escolhidos, Deus vai mostrando, na verdade ele mostra para todo mundo, porque eu acho que isso também vai servir para os julgamentos daqueles que não receberam, né, ao nosso Senhor Jesus, que não creram na salvação por meio do seu nome. Falar, eu não sabia dessas coisas, né? Eu nunca ouvi falar de Cristo como Senhor, como Salvador das nossas vidas. E na verdade Deus vai falar para eles, vocês ouviram sim, vocês sempre tiveram a minha palavra para poder estudar, mas vocês nunca deram atenção para ela. Portanto, vocês não têm desculpa, vocês não têm como, né? Na verdade, a gente até vê em Romanos 1 que é muito mais do que a palavra de Deus, a própria natureza, ela revela a Deus, Deus coloca no nosso coração também, né, esse desejo de conhecê-lo, de buscá-lo, e a gente joga isso fora muitas vezes, ou muitas pessoas jogam, né? Então não vai ter desculpa para o ser humano, mas passagens como essa nos certificam que o que está na Bíblia são profecias que servem para mostrar para a gente como testemunho de que tudo que está escrito, do que tudo está relatado, vai acontecer, tanto a nível de salvação final, de redenção, mas também como de julgamento. E a gente não pode, gente, descartar isso, porque às vezes a gente fica entendendo que no final todo mundo vai ser salvo, que pode continuar vivendo do jeito que está, mas não vai ser. Se a gente professa a nossa fé na Bíblia e a gente crê que ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus e por meio dela nós vivemos, nós temos que falar a verdade. E qual é a verdade? Existem dois caminhos. O caminho da salvação por meio de Jesus Cristo e o caminho da condenação eterna, daqueles que negam Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra forma de encontrar Deus. Ah, mas o budista, o islâmico, não tem jeito. É por meio de Jesus Cristo. Isso pela fé que nós professamos, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós cremos isso, até isso não nos foi revelado por vontade humana, nos foi revelado pelo próprio Deus, por meio do Espírito Santo. A nossa fé não está baseada porque um dia nós tivemos mérito nisso. Deus trabalhou o nosso coração para que a gente cresça nisso. Hoje nós cremos que toda a verdade de Deus está aqui relatada. E se cremos nisso, precisamos professar isso. Precisamos dizer o que está escrito aqui e não encaixar como o mundo quer encaixar, e não tem jeito. Esses dois caminhos estão descritos aqui e nós precisamos professar. E é o que estava acontecendo aqui. Então, essas passagens, como essa de Lucas que a gente viu, mostra que as coisas vão acontecer. E isso é testemunho, então, para a gente acreditar na palavra de Deus. E que a gente possa viver, então, essa verdade também, né? Isso é o mais maravilhoso. Queridos, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nosso desejo aí é que cada vez mais a gente possa, né, ter esse prazer, esse momento, esse desejo de estudar a palavra de Deus. Nós estamos avançando por final desse livro, mas nosso desejo é continuar esse nosso estudo por muito tempo ainda, porque é muito bom passar um tempo com vocês, é muito bom passar um tempo com Deus, estudar a palavra de Deus e permitir que a gente possa cada vez mais conhecê-lo, para que conhecendo possamos retribuir o que Ele tem já nos abençoado e principalmente encher do seu Santo Espírito e parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou orar então terminando e aí a gente se vê então no próximo encontro. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor permitiu que estudássemos a sua palavra, para mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações. Só o aspecto, papai, da gente ter um tempo com o Senhor já é maravilhoso, de trazer o Senhor em nossa mente já é maravilhoso. Que a gente possa ter sempre esse desejo, essa vontade e possamos te servir cada dia mais para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Nós pedimos para que cada um desses nossos irmãos, assim como nós aqui também, possamos tomar posse dessas palavras e possamos seguir os teus caminhos. Por favor, nos dirija, nos oriente, nos encha do seu Santo Espírito para que a gente tenha êxito nessa caminhada e possamos cada vez mais te seguir e te servir.
Entregamos a nossa semana nas tuas mãos, entregamos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Até lá. Boa semana. Nos vemos a semana que vem, então.